Então, 489, nós já falamos, fixando o preço não é procuração em causa própria. Eu posso vender para fulano, ciclano, beltrano, como também posso eu comprar, uma vez que tenha o preço já pré-determinado pelo outorgante. Se tiver um contrato com preço, também, né? Não, tem que estar na procuração. O negócio não é, a validade não é através do contrato. O contrato ele vai ser feito depois. Mas para eu transferir para mim, ou a procuração tem que ter preço, ou essa procuração pública, ela tem que estar escrito lá, agindo ad causa, ou em causa própria. Podendo agir em causa própria. Hoje, a partir do Código Civil de 2002, quando há algum impedimento de se transferir um imóvel, no momento, se faz essa procuração ad causa e coloca cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Somente através de outra escritura pública para se revogar os poderes. Eu não posso simplesmente cancelar aquela procuração. Isso, para fazer isso daí. Requisitos para a lavratura da escritura. Salvo quando, ou melhor, a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Salvo quando exigido por lei, outros requisitos a escritura pública deve conter. Ela tem que ter o local, a data de sua realização, reconhecimento da identidade e capacidade das partes. Isso daí o escrivão, ele já vai fazer esse reconhecimento, vai falar que são capazes. Nome, nacionalidade, tem que ter toda a qualificação, manifestação clara da vontade das partes, o que é que eles querem. Não tem como ficar vago, a escritura ela é clara. Tem que cumprir as exigências legais fiscais, aquelas que nós já falamos ontem, e declaração ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de todos que a leram, ou de que todos a leram, ou seja, inclusive isso daí é requisito. Se faltar a declaração, se por um acaso o escrivão esquecer de colocar na escritura que todos leram ou que ele leu na presença de todos, ela perde a validade da escritura. A assinatura das partes é necessária. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele. A escritura será redigida na linguagem nacional. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer o tradutor público para servir de intérprete. Ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastante. Ou seja, eu estou negociando com um inglês aqui, ele veio comprar um lote meu e ele não sabe ler português. Eu tenho que chamar um tradutor juramentado. Se não tiver, se for uma cidadezinha pequena e não tiver, eu tenho que chamar alguém que saiba a língua para explicar para ele. Senão também não se realiza o negócio, até que se encontre a pessoa. É indispensável que quem vai assinar saiba aquilo que está assinando e o que está dizendo a escritura. Se algum dos comparecentes não for conhecido o tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o reconheceram e atestem sua idoneidade. Os comparecentes é quem está junto, quem vai assinar como testemunha ou alguma coisa assim. Se ele não for conhecido e não tiver documento, tem que achar alguém que conheça as pessoas. Mas 99,9% ou mais das vezes as pessoas levam os documentos, se apresentam e fazem saber quem elas são. Os artigos 542 a 554 do Código Civil, eles tratam do adiantamento da legítima. Isso daí ela vai ser para a questão de inventário. A suma da questão do adiantamento da legítima é o seguinte: eu sendo dono de uma propriedade e tendo filhos, eu não tendo parte
para dividir com a minha esposa ou companheira, eu não posso dispor de tudo e dar como em testamento ou já fazer doação em vida. Porque existe uma parte que é a parte dos herdeiros. 50% do meu patrimônio, ele é dos herdeiros, salvo se não tiver, mas 50% é dos herdeiros. Os outros 50% eu posso dispor como eu quiser. Eu posso doar, posso já dar em vida. Dos 50% dos herdeiros, eu já posso em vida fazer a transferência da parte legítima, a parte que cabe a ele. Assim, quando for por conta da minha morte, que for aberto o meu inventário, eles já será descontado, os outros herdeiros já descontarão aquilo que aquele já havia recebido anteriormente. Antigamente se dava mais, os pais construíam e já davam para os filhos. Hoje eu acho que isso daí diminuiu. Os pais vão construindo devagarinho o patrimônio dos filhos e eles vão tocando a vida deles. E tudo fica para o final. Pelo menos eu não tenho pego casos aqui, eu não peguei ainda casos de adiantamento de legítima ou de impugnação de doação em vida. Outra questão é que essa parte que for doada, ela tem que ser atestada pelos outros herdeiros. Mas se alguém no futuro contestar, ela também é anulável, salvo a antecipação, o adiantamento da legítima. Cláusula de inaliabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade no testamento. Artigo 1848 do Código Civil, ele fala isso. O Código Civil anterior, ele permitia eu botar uma cláusula no meu testamento onde eu não queria alienar o bem. Só que o bem, todos os bens, esse prédio, tudo isso aqui, ele deve circular. Por conta disso, no Código Civil deste ano, de 2002, foi colocada uma cláusula de que é proibida a inalienabilidade. Ela foi proibida. Hoje eu não posso dizer que esse bem aqui, essa mesa, ela não pode ser negociada, ela não pode ser vendida, ela não pode circular. Só que isso é bom, porque o bem tem que circular. Só que juntamente com isso, o legislador colocou que é proibida a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Impenhorabilidade, ela teria a função de eu fazer a doação e esse bem não poder ser vendido, principalmente para aqueles pais que têm filhos usuários em drogas. Então ele não poderia nunca vender aquele bem, alienar, né? Fazer a venda, penhorar, perdão. Agora é proibido também isso daí, ele pode fazer. E ele colocar, geralmente esse tipo de cláusula era colocada em testamento fechado. Quando aberto, o pai não precisava dizer para o filho que ele não ia poder negociar. Hoje já não pode mais. E incomunicabilidade é a situação de, dentro de um testamento, você falar que o bem que você está doando para o seu filho não vai ser da esposa dele em caso de divórcio. No Código Civil de 16 isso era permitido. Eu tenho um imóvel, eu estou doando para minha filha ou para o meu filho, eu não quero que o cônjuge dele receba no caso de separação ou falecimento dele. Dentro do testamento eu colocava essa cláusula de incomunicabilidade. Hoje essa cláusula também é proibida. Agora, se já foi lá no passado, tudo foi feito no passado, aí ela continua valendo. Consumou o ato lá no passado, já está tudo certo. Agora, se foi feito o testamento e foi aberto hoje, não tem. A sucessão, ela acontece da seguinte maneira: o sucessor abaixa os filhos, netos. Não tem filho, não tem neto, volta. Pais e avós. Não tem pais, não tem avós, cônjuge. É porque o cônjuge já é meieiro.
Mas, no entanto, dependendo do regime, eu acho que nós vamos passar aqui na frente, dependendo do regime do casamento, o cônjuge, ele entra como um herdeiro necessário, como um do que vai receber um dos quinhões. E aqueles casamentos que se enquadram no regime de recebimento final dos aquestos, separação total de bens ou comunhão parcial de bens. O cônjuge, ele entra como herdeiro necessário. Ele vai dividir junto um dos quinhões, porque ele não é meieiro. Eu tenho uma casa aqui, eu doei esse prédio aqui para uma instituição que cuida de velhinhos. Só que esse prédio ficou obsoleto. E a instituição ou a minha empresa doou. Aí a instituição de velhinhos vai e negocia por um negócio melhor, com um valor maior. E completa a diferença, ou do mesmo valor. Isso. Mas nesse caso aí você só está, também para filho pode, só que aí você está só mudando de item, né? Essa possibilidade, você troca um pelo outro. Cláusula resolutiva expressa na escritura: se não pagar a parcela, vai perder o que já pagou. Cláusula resolutiva: eu faço a escritura pública com uma entrada e parcelado em 3 vezes. Contendo cláusula resolutiva, qualquer das parcelas que eu deixe de pagar, o bem imóvel volta para o vendedor. Perdeu o valor que foi pago. É cláusula resolutiva, fica como uma multa. O artigo 104, princípio da boa-fé. Se eu compro um objeto com uma procuração falsa, um bem com uma procuração falsa, se essa procuração for totalmente falsa, eu perdi. Mas só que eu já paguei os impostos e fiz alguma melhoria no imóvel. Eu não sabia que a procuração era falsa. Eu tenho de volta somente os impostos e as melhorias que eu fiz. Só. Perdi o valor do imóvel. Comprei com procuração falsa. O que eu investi de valor está perdido. Me sobra. Isso assim, eu tenho que ir atrás ainda de cobrar. Se o cara não quiser, se a pessoa, o indivíduo não quiser já devolver de plano, também vai ser complicado. Certidão da procuração, a menos que seja uma pessoa idônea, que você já conheça aí, não tem problema, mas apareceu uma procuração, certidão nela. Se a procuração for feita no cartório, conforme já dito antes, o cartório é verdadeiro, mas as pessoas que ali fizeram os documentos usados são falsos, me cabe ação de regresso contra o cartório que lavrou a procuração pública. Aí cabe. Ele que tinha que ter tomado todas as precauções. Fiz o negócio, está tudo certo, mas mesmo assim, a priori eu vou perder tudo. Eu não deixo de perder. Um negócio feito com um documento falso, ele é nulo desde a sua origem, desde o início. E ele não tem a prescrição enquanto eu não começo a contar o prazo prescricional, enquanto eu não descobrir que o documento é falso. Eu comprei um imóvel com uma procuração falsa, daqui 10 anos chegou o legítimo proprietário, e aí foi provado que o documento era falso. A partir dali que começa a contar a minha prescrição. Ou a prescrição para ele entrar com ação ou tomar as providências. É certo que a pessoa que for dona do imóvel que foi negociado, também vai ter trabalho para tirar quem está lá dentro, né? Vai ser dos dois lados, não vai ser fácil, e por certo vão conseguir acabar entrando num acordo. Agora, a gente tem que partir do princípio de que quando se realiza um negócio desse, a pessoa com que se está negociando é uma pessoa de boa fé, de boa índole, e que ela não quer aplicar o golpe, mas sempre com o pé atrás, né? Tomando as devidas precauções. Numa situação de ter sido feito em cartório, tudo certinho, cartório idôneo, com documento falso, nós não temos como confirmar aquilo dali. O uso capião, eu posso uso capir, inclusive terras que têm escritura. Se eu tenho prazo de 10 anos ou 20 anos, conforme o caso,
dentro da terra, posse mansa e pacífica, faço dela minha moradia, mesmo que depois desse prazo eu já apareça o dono, ele perdeu. Ele não tomou conta da terra dele. Diferente se ele tivesse me colocado ali, tem testemunha, tem tudo que ele, você vai cuidar para mim. Na realidade, tem que ter, o ideal é que tenha um documento, mas se tiver testemunhas que possam depor a favor, consegue fazer prova em juízo através de testemunha. Mesmo que eu não tenha uma ação com uma sentença favorável de uso capião, se eu já tenho tempo para ter uso capião, já é um direito meu. Passaram-se lote urbano menor de 250 metros quadrados para minha moradia, se eu já estou há mais de 5 anos ali dentro, eu não tenho outro lote, mesmo que eu ainda não consegui uso capião, a terra já é minha, o lote já é meu. Só basta eu fazer entrar com ação de uso capião, mesmo que apareça o proprietário depois. Isso daí para lotes menores de 250 metros urbanos. Eu tenho lá, eu tomo conta de um lote de 600 metros. E eu estou lá me tomando conta e cuidando desse lote há 10 anos. E tem um pé de mandioca, tem lá uma galinha, o meu cachorro fica lá dentro, eu vou lá todo dia capinar o lote. E eu estou já desse lote há 10 anos. Aí ele pode, por ser maior de 250 metros, o prazo muda, eu também tenho direito ao uso capião. Uso capião, são 5 anos para imóvel urbano, menor de 250 metros. São 10 anos para imóveis urbanos maiores de 250 metros. Vou ler os artigos de uso capião. Aqueles que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título de boa-fé, podendo requerer a juízo assim que o declare por sentença, a qual servirá de título para registro. O prazo estabelecido nesse artigo se reduzirá para 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Regra geral, para uso capião, tá? Aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural ou urbano, possua como sua por 5 anos, ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 50 hectares, abaixo de 50 hectares, você trabalhando na terra, 5 anos o prazo. Regra geral, 10 anos, 15 ou 10 anos. Já existem juízes dando decisão, inclusive de uso capião, nas terras devolutas, terras do Estado. Acima de 50 hectares. Aquele que possuir como sua área urbana de 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja propriedade de outro imóvel rural. Ou seja, 250 metros para baixo, 5 anos, se eu moro lá e não tenho outro imóvel urbano, aqui eu falei rural, urbano ou rural, também adquire. Abaixo de 50 hectares e terrenos dentro da cidade menores de 250 metros. Também adquire a propriedade de imóvel aquele que continua incontestadamente com justo título e boa-fé o possuidor de 10 anos. Aquele que continua incontestadamente 10 anos. Se eu comprei e tenho um contrato de compra e venda correto, de uma posse, que é o caso, por exemplo, eu comprei uma posse de uma terra do governo. Estava lá a pessoa por vários anos, eu comprei essa posse dele. Aí é que entra a questão de que juízes já estão dando sentença favorável de uso capião, mesmo em terras públicas. Por 10 anos, eu já posso requerer a uso capião. E por 5 anos, se eu estiver dentro da área, também fica no mesmo prazo daquele outro. Se eu tenho justo título, se eu tenho um documento de compra, e eu faço daquela área minha moradia, mesmo que seja superior a 50 hectares, eu também posso requerer até com 5 anos, mas eu tenho que ter o documento, contrato de compra e venda, eu tenho que ter um documento que diga
que eu comprei aquela terra.